Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los na reunião online da SBOT Santa Catarina. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente dos participantes da aula e da mesa. Agradeço Dr. Osmar Valadão, Dr. Anderson, Dr. Gustavo, Dr. Hamilton e Dr. Volney, mas acredito que é uma reunião familiar e, na verdade, acho que todo mundo vai acabar participando, né, Anderson? Com certeza. Então, vou dar início aos trabalhos. Anderson, acho que pode começar a fazer a tua apresentação, lembrando que essa é uma reunião gravada, depois vai ficar à disposição no YouTube da SBOT, e que a gente tem um patrocinador exclusivo, que é a Zodiac, que permite que as reuniões aconteçam. Boa noite, boa reunião a todos. Anderson. Obrigado, Cíntia. Então, uma boa noite a todos. Agradeço a Cíntia e ao Fernando pelo convite, né? A nossa sociedade, ela está de parabéns, né, por mantermos essa educação continuada como um dos pilares, né? Isso se deve muito à gestão passada e a essa gestão, principalmente na gestão passada na pessoa do Dr. Funchal, que idealizou isso por 2 anos como diretor científico, fez um trabalho brilhante em manter a, a regularidade de aulas, né? E acho que isso temos que parabenizá-lo, né? Coube a mim tentar organizar um pouquinho um webinar com um assunto para a gente poder discutir um pouco e trazer a vivência de cada um. Todo mundo se conhece, todo mundo trabalha com isso. Então, a ideia é, convidei o Dr. Osmar Valadão, de Passo Fundo, faz parte da equipe de joelho de Passo Fundo, tem uma experiência grande com pacientes também pediátricos, né? O assunto seria sobre o tema vai ministrar uma aula sobre lesões do LCA em esqueleto imaturo, né? E depois a gente vai discutir alguns casos com uma mesa. Eu gostaria de agradecer o convite e a disponibilidade também de todos, tanto o Dr. Hamilton, o Dr. Gustavo, o Dr. Volney, Dr. Osmar, muito obrigado. Por favor, eu vou ficar aqui só na retaguarda. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu tento responder e vamos tentando bater um papo. Uma boa noite. Muito obrigado a todos pelo convite, que me coube. Isso é uma reunião, acho que entre amigos, né? Eu estou vendo aqui, acho que poucos eu não conheço. Então, a gente já é amigo de longa data, já discute vários assuntos aí. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma troca de experiências do que outra coisa. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para a gente começar. Então, desde já agradeço aos organizadores, né, pelo convite, ao Anderson aí que me fez contato. Deixa eu só reproduzir aqui. Tá tudo ok aí? Vocês estão vendo a minha tela? Tudo bem, Osmar? Essas coisas a gente tem que ver. Deixa eu tentar minimizar aqui uma. Bom, então, o que me coube hoje falar foi a reconstrução do LCA em física aberta, em criança. Eu vou passar um pouco a experiência do nosso serviço aqui, uma patologia que a gente trata já de longa data. Ué. Aí, passou. Isso é um estudo que cresceu o interesse nos últimos 10 anos. Eu iniciei meu interesse na reconstrução do LCA e fiz os meus primeiros casos em 2007, 2008, por aí, mas eu vi que no PubMed, a partir dessa data, desse ano, teve um aumento muito grande em termos de publicações. Então, alguns conceitos que nós tínhamos no passado, como tudo na medicina, vai mudando, e a gente tem que constantemente estar se atualizando, porque principalmente coisas que não se conhece muito, muitas vezes se cria conceitos e depois as coisas vão mudando, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês também.
Isso é uma lesão rara, né? Mas vem se notando que teve um aumento, que vem tendo um aumento dessa incidência das lesões do LCA em crianças nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim. Mas não se sabe por que que se aumentou essa incidência. Se acredita que as crianças estão mais competitivas? As crianças estão mais competitivas? Estão me ouvindo? Tudo certo aí? Ok. Há uma maior popularidade da prática esportiva, né, na escola e no dia a dia, e também a gente está fazendo mais diagnóstico, uma coisa que não se pensava muito no passado. Eu, quando era residente no início dos anos 2000 ali, a gente nem se pensava muito, né, quando uma criança caía, que ela pudesse ter uma lesão de LCA. E eu ouvi falar muitas vezes em congressos. Eu nunca me lembro que eu fui num congresso, acho que em 2006, 2007, onde um palestrante levantou e disse que lesão de LCA em criança não existia, que só existia eram avulsões das espinhas. E a gente sabe hoje que não é bem assim. E por que o LCA e as FISs têm tanta essa preocupação? Por causa, como vocês sabem, da proximidade da inserção do LCA, principalmente da sua inserção femoral na FIS. A inserção femoral do LCA, ela está mais ou menos a 3 milímetros da FIS. E é importante a gente saber que essa distância não muda com o crescimento. Ela é mais ou menos constante. O LCA, essa inserção também cresce e a proximidade da FIS permanece constante. O diagnóstico dessas lesões é muito semelhante ao adulto, mas a gente tem que ter uma suspeita clínica, né? Então, o que acontece? Hoje, uma criança com hemartrose, a gente, além de fratura, a gente tem que pensar que ela pode ter uma lesão condral, que ela pode ter feito uma instabilidade femoropatelar, mas em muitos casos ela pode ter feito uma lesão de LCA, e principalmente ao redor de 10 anos, 12 anos, e se ela está praticando um esporte de pivô, né? Um esporte de risco para as lesões do LCA. É importante a gente salientar que o teste de pivô, o teste de Lachman é mais fácil, mas o teste de pivô sempre é mais difícil nas crianças, e tem uma sensibilidade em torno de 35%. Ele é em 35% das vezes só que ele é positivo em crianças. Na maioria das vezes a gente não consegue fazer esse diagnóstico, e por isso que os exames de imagem nesse tipo de situação são mesmo muito importantes, mas também tem um pouco de particularidades. O raio-x é importantíssimo, né? A gente vê hoje cada vez mais que os pacientes chegam no consultório apenas com uma ressonância, mas a gente tem que lembrar que o raio-x e a ressonância são exames complementares e ambos são importantes em todas as situações. A ressonância, no caso das crianças, a gente tem que entender que ela tem uma sensibilidade um pouco menor se comparado nos adultos para fazer o diagnóstico de lesões do ligamento cruzado anterior. Às vezes, algumas áreas de edema dentro do ligamento, ela pode ser até normal numa criança. Então, a sensibilidade da ressonância é um pouco menor. O diagnóstico diferencial sempre está presente. E mesmo tendo uma instabilidade anterior, uma lesão clínica do LCA numa criança, a gente tem que pensar que pode ter feito uma avulsão, né? Principalmente em crianças mais jovens, né? Aonde pode essa insuficiência ligamentar pode ser sim resquício de uma avulsão das espinhas tibiais. E isso também é uma coisa bastante comum e o tratamento é completamente diferente. Eu acredito que essa lesão é uma fratura, é uma avulsão óssea e não é uma lesão ligamentar, porque o ligamento está inteiro. Então, o tratamento nesses casos é completamente diferente, mas não é isso que nós vamos abordar hoje. Nós vamos abordar principalmente lesões do LCA na substância. Os exames de imagem são importantíssimos, e aqui cabe uma ressalva, que a gente tem que fazer todos os exames de raio-x em todas as incidências. O raio-x panorâmico dos membros inferiores é importantíssimo nesses pacientes, principalmente para a gente antever deformidades e avaliar o segmento desses pacientes depois até o final do crescimento. Aqui está um ponto-chave, porque a maioria dos autores, a maioria dos cirurgiões não avaliam e não acompanham adequadamente esses pacientes, então, por isso é que pairam muitas dúvidas ainda no tratamento dessa patologia. A idade óssea depende de como você vai avaliar, mas na minha prática eu sempre faço
raio-x da mão esquerda, nós vamos ver isso um pouco mais tarde, para avaliar o potencial de crescimento dessas crianças. Então, o raio-x é fundamental. A ressonância é realmente importantíssima, uma ressonância boa, com campo magnético forte, e a ressonância vai nos dar esse diagnóstico, né, a suspeita diagnóstico, o diagnóstico da lesão de LCA, junto com o que é mais importante, que são as lesões associadas. Então, hoje, nesse contexto global da articulação do joelho, a gente sabe que muitas vezes a lesão do LCA não é a parte mais importante. Mas as lesões condrais, as lesões meniscais é o que tem de mais importante e que vai definir o prognóstico desses pacientes. Então, a ressonância é fundamental. Aquele conceito que nós tínhamos de antigamente, eu lembro de muito tempo atrás, quando eu ainda era residente, que a sensibilidade é igual, que muitas vezes não precisa de ressonância, mas hoje, independente de onde o paciente está inserido, quanto maior informação a gente tiver, melhor a gente vai tratar esses pacientes. Essa imagem mostra, então, o LCA de uma criança normal em cima e a perda daquele padrão paralelo da linha de Blumensatt na imagem mais abaixo, mostrando, né, essa ruptura, esse edema do ligamento cruzado anterior. E sempre procurar sinais indiretos de lesão, principalmente em criança. Aquele edema ósseo característico, né? Tanto no fêmur quanto na tíbia, esse aumento da translação anterior e um aumento da angulação do ligamento cruzado posterior, são sinais indiretos de lesão do LCA. E principalmente em crianças, quando se tem mais instabilidade. Então, muitas vezes o radiologista não está muito acostumado com isso, a ressonância não é tão boa. Então, esses sinais indiretos a gente também tem que estar atento para fazer esse diagnóstico. A grande dúvida que paira nesses pacientes é se a gente deve aguardar o final do crescimento ou a gente pode introduzir a cirurgia no contexto de tratamento desses pacientes. Isso é o que muita gente ainda, por incrível que pareça, ainda tem medo, né? O que eu vou fazer? Eu vou aguardar ou vou esperar? Então, a gente tem que saber se nós formos aguardar, nós vamos ter consequências, e se nós operar também, a gente vai correr alguns riscos. Uma frase que eu próprio criei e que eu levo muito em consideração hoje, e outras pessoas estão usando, é que o tratamento conservador da lesão do LCA, ela preserva a fise, mas o tratamento cirúrgico adequado preserva o joelho, tá? E isso é muito importante, porque hoje a tendência atual, é uma verdade que o tratamento desses pacientes é cirúrgico, não se justifica mais a gente deixar esses pacientes anos e anos tendo algum grau de instabilidade e sujeito a novas lesões. Por quê? Porque o tratamento conservador ele se mostrou bastante insatisfatório na maioria das séries, principalmente pela baixa adesão dos pacientes. Experimentem pegar um menino de 10 anos de idade e dizer que até os 16 anos ele não pode jogar futebol, até os 16 anos ele não pode praticar esporte. Isso não vai acontecer, ele vai correr, ele vai tentar jogar e vai destruir o joelho dele. E aí o que vão acontecendo? Vão acontecendo lesões meniscais, lesões condrais, devido a essa instabilidade residual. É muito difícil que com fisioterapia, com reforço muscular, numa criança, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. E isso só vai piorar com o tempo. Determinadas séries mostram, assim, de 70% com lesões associadas a longo prazo, mas geralmente isso varia de 40% a 50%. Então, isso é muito importante, a gente ter em mente que se nós não operar, esses pacientes, eles vão só piorar com o tempo. Apesar de existem ainda na literatura, esses são artigos clássicos do Mosnes, que mostra que, às vezes, os pacientes evoluem favoravelmente, mas isso não é a regra, e hoje já se sabe que esses pacientes eles devem mesmo serem operados. O tratamento cirúrgico, existem várias séries na literatura, mostrando resultados confiáveis, satisfatórios, mas sempre deve haver alguma diferenciação nas técnicas cirúrgicas e pensar que as crianças são diferentes. Alguns pacientes com 9 anos de idade devem ser tratados de maneira diferente do que um paciente de 15 anos. Mas dentro de todo esse panorama, a gente tem que obedecer algumas diretrizes, né? E, em linhas gerais, o tratamento cirúrgico da lesão do LCA nos pacientes esqueleticamente maturos, com fise aberta, tem que obedecer 3 diretrizes principais.
Primeiro, o enxerto é enxerto de partes moles, tá? Não se usa enxerto com baguete óssea. Partes moles, que eu digo hoje, está muito na moda o quadríceps, se tu usar ele só com tendão, ou tu pode usar os tendões flexores, ou fibular comum, né? Então, mas assim, via de regra, tendão de partes moles atravessando a fise. Se isso não acontecer, vai se formar barra óssea e deformidade no joelho. Não pode ter método de fixação em contato da fise. Então, boa parte dos resultados descritos na literatura, que não são razoáveis, geralmente ocorreu formação de ponte óssea com a presença de parafuso de interferência, transfixando a fise, principalmente a fise femoral. Outra coisa, tem que se individualizar o tratamento, ou seja, os pacientes têm potenciais de crescimento diferentes e deve ser tratado diferentemente. Dessa maneira, a gente divide hoje em dia esses pacientes em dois grandes grupos. O paciente que tem um alto potencial de crescimento e o paciente que tem um baixo potencial de crescimento. Os pacientes que têm um potencial de crescimento alto, a gente tem que fazer uma cirurgia preservando as fises. Os com baixo potencial, eles podem tranquilamente serem operados com técnicas transfisárias, semelhante ao adulto. Essa individualização, ela pode se dar de várias formas. O que é mais popular hoje é que se avalie a maturação sexual desses pacientes, né, usando o método de Turner, né? Mas tem o método de Greeley-Pyle e outro que eu gosto muito, que é o Shorthand Bone Age método, que foi um método descrito por um grupo de Nova York e que simplifica bastante isso. O grande problema é que o método de Turner, ele tem pouca confiabilidade e pouca acurácia se aplicado por ortopedistas. O método de Turner, se ele for aplicado por endocrinologistas pediátricos, muda de conversa, mas a confiabilidade dele não é tão grande aplicado nas mãos de ortopedistas. Esse método que foi desenvolvido pelo pessoal lá de Nova York, que está escrito na JPO de 2013, ele mostra que na presença da não ossificação do âmago do amato, da mão esquerda, esse paciente tem uma idade cronológica ou fisiológica menor do que 12 anos e tem um potencial de crescimento muito alto, e nesses casos a gente tem que preservar a fise. Se o âmago do amato da mão esquerda ele já está presente, esse paciente tem um potencial de crescimento menor e tu pode fazer técnicas transfisárias sem maiores problemas. Transfisárias, mas não a mesma técnica do adulto, se o paciente tem potencial de crescimento. Em 2014, a gente publicou uma série nossa na RBO de alguns pacientes que a gente operou aqui, eram 23 pacientes, e a gente criou o seguinte protocolo. Os pacientes abaixo de 12 anos, geralmente eles tinham Turner 1 e 2, e a gente fazia reconstrução extrafisária na época. Os pacientes com 13 anos, mais ou menos, de idade, geralmente eles tinham Turner 3, e a gente fazia uma técnica híbrida, ou seja, preservando a fise no fêmur e fazendo túnel transfisário na tíbia com algumas características especiais. Quando os pacientes já tinham acima de 14 anos, o potencial de crescimento era menor e essa técnica era transfisária, semelhante ao adulto, sem problema. Esses túneis ósseos, o que em linhas gerais a gente tem que lembrar? Que ele tem que ser do menor diâmetro possível. Tem até alguns estudos que avaliam a área com o ângulo de inclinação desse túnel, mas em linhas gerais a gente tem que pensar que esse túnel ele tem que ser o menor possível. Geralmente essas crianças não têm um tendão tão espesso, né? É um tendão de mais ou menos 6, 7 milímetros, mais ou menos, se a gente construir esse enxerto de maneira adequada. E quanto mais inclinar esse túnel, maior a área a gente vai ter e maior dano fisário vai existir. As reconstruções extrafisárias, tem várias delas descritas na literatura, tem algumas fotos aqui, desde a técnica de Cocker, a letra A ali, a mais clássica, né? Mas, em termos gerais, são técnicas que preservam as físios, túneis ósseos, ou as técnicas over the top e over the front, que é na tíbia, elas preservam, né, a fise e evitam esse dano fisário. Com o advento de novos implantes, isso cresceu nos últimos anos. Então, hoje, todo mundo quer fazer uma técnica transepifisária, botar um botão ajustável, isso e aquilo, e isso foi muito incentivado pela indústria, né, nos últimos anos aí, e mudou um pouco
panorama e depois eu vou falar algumas coisas sobre isso. Desses pacientes, a gente tem vários casos onde a gente fez over the top no fêmur, né, e túnel epifisário na tíbia. Túnel epifisário que a gente sempre faz com auxílio do intensificador de imagem, preservando a fis, a gente passa um fio extrafisário, dá perfeitamente naquela parte da TAT, dá perfeitamente para fazer um túnel mais centralizado, não pega a fis e fica bem, eu tenho vários pacientes assim, sem problema nenhum. Mas se o cirurgião preferir, ele pode passar esse ligamento embaixo do ligamento intermeniscal anterior ali e fazer a técnica over the top no fêmur, só passando atrás do fêmur, ou over the front na tíbia. Pode fixar do jeito que quiser, com grampo, com poste, enfim, e funciona bem. Eu tenho várias crianças operadas hoje com mais de 10 anos, né, e que estão bem, estão muito bem. Eu acho que é uma técnica que hoje a gente tem que repensar devido a alguns outros aspectos. Aqui é um caso, um paciente já feito com uma técnica um pouco mais moderna, né? Isso aqui, esse paciente tinha 10 anos de idade, a gente fez o túnel epifisário de fora para dentro, uma dificuldade que a gente tem para esses túneis epifisários, é que no Brasil não tem material específico para criança, guias específicos. Nos Estados Unidos eles já têm guias menores, né? Eles são mais adequados para um joelho muito pequeno, e aqui a gente tem realmente um pouco de dificuldade. Eu sempre passo os fios, sempre checo no intensificador de imagem, para ver se esses fios não estão tocando a fise. Aqui é esse mesmo paciente, então, foi operado por técnicas epifisárias, preservando a fise, o paciente com alto potencial de crescimento, com um botão ajustável no fêmur e um poste na tíbia. A reconstrução transfisária parcial, ela pode ser usada nos pacientes com um potencial de crescimento um pouco menor, ou seja, os pacientes mais ou menos em torno de 13 anos de idade, mas aquele paciente que a gente faz a ressonância e ainda vê bastante fise aberta, a gente fica com medo. Uma coisa importante de se entender é que as fises, elas fecham do centro para a periferia. Então, por isso é que é preferível fazer o túnel na tíbia e não fazer o túnel no fêmur, porque o túnel na tíbia ele é mais centralizado, mais verticalizado, e geralmente ele já pega uma área que está fechando da fise. Quando a gente vai fazer o túnel no côndilo femoral lateral, essa fise é a última fise que fecha. Então, por isso é que se preserva, nesses casos, o fêmur e não se preserva a tíbia. E porque o fêmur é responsável pelo maior crescimento de todo o membro inferior. A reconstrução transfisária, isso é um slide bem antigo, já desse artigo de 2014, essas fotos desse paciente aqui, que foi feita uma técnica, na época a gente fixava em poste, né? Uma coisa super simples, com técnicas transfisárias, também com resultados muito bons, sem problema. Hoje, a gente pode usar outros métodos de fixação, pode ser endobottom, pode ser botão ajustável no fêmur, botão na tíbia, para quem gosta, né? E pode ser também parafuso de interferência extrafisária, ou seja, se tu for usar um parafuso de interferência mais curto, né? Com o cuidado que esse parafuso não toque a fise, você pode usar e fica realmente bom. Esse paciente já é um paciente mais moderno, feito com técnica anatômica, transfisária. Eu não faço transtibial em pacientes, mesmo sendo jovens. O túnel do fêmur eu preservo ele com a reconstrução anatômica, né? Tenho esse cuidado um pouco maior no túnel da tíbia, para que ele fique mais verticalizado, porque eu acho que isso não muda muito, mas no fêmur eu continuo fazendo anatômico, eu não deixo esse túnel mais centralizado, sem medo de lesão fisária. Esse artigo, para quem tiver interesse, ele está publicado na RBO 2014, que mostra, eram 23 pacientes na época, a gente tinha alguns pacientes muito jovens, né? Tinham 4 pacientes Tanner 1 e 2, mas é uma série pequena de casos, mas eu acho que para o Serviço Nacional era importante, eu acho que no Serviço Nacional eles eram um dos poucos trabalhos que se tinha, então, na época, foi bastante interessante para a gente começar a pensar um pouco mais nesse paciente. Todo mundo tem medo de complicações. Todo mundo que pensa em fazer reconstrução de LCA tem medo por quê? Tem medo de fechamento fisário, de barra óssea e de deformidade. Ninguém tem medo de re-ruptura. O cirurgião de joelho não tem medo que o ligamento re-rompa e ele precisa operar. O que se tem medo é o
é o que a gente não conhece, que são as deformidades causadas por barra óssea e fechamento prematuro na física. Isso a gente não sabe manejar, porque muitas vezes essas deformidades são assimétricas. Coincidentemente, esse paciente foi um paciente que apareceu há pouco aqui na clínica, no consultório, e ele teve um fechamento fisário na parte anterolateral da física, não era por LCA, mas para vocês verem que realmente o paciente vai adquirindo deformidades, e isso muitas vezes vai precisar de uma ostomia. Esse paciente vai precisar de uma osteotomia intraarticular para corrigir tudo isso, então são casos que se tornam bastante complexos muitas vezes. Esse artigo é um artigo muitíssimo interessante, bem recente, que saiu agora em 2001, que foi uma revisão sistemática e que avaliou, né, se os trabalhos, se a comunidade científica está realmente avaliando a maturidade sexual adequadamente, como ela está sendo avaliada e qual é a incidência, né, desses distúrbios do crescimento, dessas deformidades nesses pacientes. Esse é o trabalho mais importante nesse sentido. Ele avaliou 100 trabalhos, 100 estudos na literatura, foram quase 4.000 pacientes, e que mostrou e o que mostrou? Que há uma completa falta de padronização, em todos os aspectos. Falta de padronização cirúrgica, falta de padronização de avaliação e falta de padronização de acompanhamento. Ou seja, a gente não acompanha esses pacientes adequadamente. Então, a gente vai ter que ter isso para poder tirar ou ter conclusões mais assertivas sobre o tema. Mas o que esse trabalho levantou bastante interessante? Apenas 2,1% dos pacientes tiveram uma discrepância, uma dismetria de membros, de comprimento dos membros, maior do que 1 centímetro, maior do que 10 milímetros. E 1,3% dos pacientes tiveram deformidades angulares acima de 5 graus, principalmente deformidades em valgo, tá? Mas é importante a gente salientar que menos de 50% dos estudos avaliaram adequadamente os pacientes. Então, esse número pode, na verdade, ser subdimensionado. Esse número pode ser muito maior, porque os estudos não mostram a verdade, o segmento mesmo nesses casos, mas é raro, a deformidade é rara, o encurtamento é raro, mas isso tudo a gente tem que sempre levar em consideração. Dado muito importante que me chamou muito a atenção nesse estudo foi que a maioria dos pacientes que tiveram uma dismetria dos membros inferiores acima de 2 centímetros, acima de 20 milímetros, isso aconteceu por overgrowth, por aumento do crescimento. E isso, 83% desses pacientes que tiveram esse crescimento acima de 20 milímetros eram casos onde foi usado técnica transepifisária. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque alguns anos atrás houve esse boom de uso de material diferente, de broca retrógrada, de botão ajustável, e a gente passou a fazer túnel muito perto da físio, túnel paralelo à físio, em paciente muito jovem, em paciente com 9 anos, com 10 anos. Talvez o efeito térmico desse túnel está causando um overcrescimento da físio femoral, e isso está sendo bastante comentado. Então, são coisas que muitas vezes nos túneis femorais, nos pacientes com um potencial de crescimento muito grande, eu digo, alguns pacientes de 7 anos, de 10 anos, o paciente mais jovem que eu operei tinha 7 anos. Nesses pacientes, talvez, eu não sei se a melhor técnica não é over the top, do que fazer túnel transepifisário. Então, isso é uma coisa que tem que sempre se levar em consideração. Depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que eu tenho observado e que também leva em consideração isso. Qual que é o risco de relesão desses pacientes? O risco de relesão é mais ou menos em torno de 10% a 25%. A gente tem que levar em consideração que isso é muito maior do que um adulto jovem. Então, são crianças que têm um risco de relesão muito maior. E muitas vezes essas cirurgias, elas têm que ser encaradas
como temporárias mesmo. O paciente rompe o LCA com 10 anos, vai voltar a praticar esporte de pivô. Eu tenho certeza que esse paciente no futuro vai romper de novo e vai precisar reoperado. Naquele estudo que eu avaliei, que eram 23 pacientes que nós operamos aqui, na época que a gente publicou, em 2014, não tinha nenhuma relesão. Depois de alguns anos, eu acho que dos 23, eu devo ter operado mais ou menos uns 4, 5 deles, que reromperam depois. Então, a gente tem que esperar que isso é bastante comum. Dr. Camanho e o Moisés Cohen, eles publicaram há algum tempo atrás algumas coisas que, algumas alterações podem acontecer com esses ligamentos e que faz com que o paciente tenha mais risco de lesão. Não se sabe, essa técnica não é tão anatômica, ela não é tão adequada e não se sabe muito o comportamento desse ligamento com o passar dos anos. O doutor Moisés, com análise de ressonância, no estudo que eles fizeram lá na Escola Paulista, eles mostraram que o diâmetro desse ligamento visto na ressonância foi diminuindo com o tempo. Foi diminuindo em torno de 25% do diâmetro. Então, isso também pode ser um fator da relesão. O que eu tenho observado é bastante importante, que eu já fiz rerupturas, revisões de alguns pacientes que eu fiz reconstrução transepifisária, com broca retrógrada, que eu fixei com um botão ajustável, enfim. E o que eu observo? Eu sempre faço tomografias 3D em todos os meus casos de revisão, tanto adulto quanto criança, e eu vejo que o túnel, no momento da revisão, o posicionamento desse túnel, ele é diferente do posicionamento que eu fiz inicialmente. Isso é uma coisa que eu sou muito criterioso nas minhas cirurgias. E o que eu vejo? Que com a expansão, com o crescimento desse côndilo, a inserção do LCA talvez se anterioriza e fica mais proximal. E isso também pode ser um fator que aumenta a chance ainda de lesão desses pacientes. Esse é um dos casos de revisão, daquele caso ali que eu mostrei, né? Eu operei esse paciente com 9 anos de idade, né? Foi feito um botão aqui, no caso, como eu não tinha broca retrógrada, era um botão em cima de uma arruela, né? Ele foi operado aos 13 anos, 4 anos depois ele sofreu uma reruptura, foi operado novamente, foi feita uma técnica transfisária, longe da fise, e o paciente está bem até hoje, e está bem. Algumas coisas que a gente tem que se atentar ainda hoje é que, talvez, esses pacientes eles vão precisar de reconstruções extra-articulares. Isso é uma coisa que está bastante em moda, diminui bastante o risco de relesão, e já tem alguns estudos mostrando que talvez esses pacientes tenham que fazer reconstruções extra-articulares também. Eu tenho casos já de pacientes imaturos com muita instabilidade que eu associei reconstrução extra-articular junto. Muito cuidado, então. Apesar da gente saber que esses casos são cirúrgicos, as evidências ainda precisam melhorar para a gente ter tanta conclusão assim. Como mensagem final, então, eu acredito que a gente tem que discutir exaustivamente com os familiares, tem que individualizar o tratamento desses pacientes, né? E muito importante, a gente tem que seguir esses pacientes para ver o que acontece, o que está acontecendo. Então, pelo menos esse paciente, uma vez por ano, eles têm que vir na clínica, eles têm que vir no consultório e têm que ser reavaliados, o eixo, a estabilidade, para a gente ter noção do que está realmente acontecendo no caso. Pessoal, acho que era isso. Eu vou deixar aberto um pouco, Anderson, pode ser? Para a pergunta, eu vou descompartilhar aqui, e aí depois a gente passa para os casos aí, se vocês Ótimo, toparem. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, dá para abrir o microfone ou fazer pelo chat, né? Eu tenho uma pergunta, Anderson. Claro. Vocês me desculpem, eu sou cirurgião de quadril. Se eu estiver falando uma coisa muito absurda, vocês não me levem a mal. Eu vi que vocês têm muita preocupação com essa questão da fise, né? Como o Osmar falou, reruptura, vocês hoje conseguem se virar muito bem. Agora, essa questão da fise e as deformidades que podem gerar isso incomodam. Há alguma coisa, alguém tem falado sobre fazer reparo do LCA para esses pacientes aí? Fazer talvez uma cirurgia totalmente intraarticular? Se fala algo, vocês acham que é possível fazer isso ou isso não tem nada a ver mesmo?
Fernando, isso é uma coisa que está bastante em voga agora, né? Tem alguns estudos que mostram que o potencial de cicatrização dos pacientes imaturos ele é maior do que os adultos, né? Tem poucos estudos hoje que realmente mostram isso com clareza. Eu, particularmente, eu acho que talvez seja uma tendência no futuro, né? Mas hoje ainda não tem dados suficientes que realmente afirmem que eles vão ter resultados melhores. Eu acho que com a melhora da tecnologia, eu acho que a gente vai ter um avanço em algumas substâncias que potencializam essa cicatrização. Então eu acho que isso não é uma verdade atual. Hoje tu não indica isso, porque se tu está indicando hoje, tu não tem nada que suporta isso, mas particularmente, e lendo o que tem na literatura, eu acho que talvez isso vai ser o futuro. Talvez dentro de 10 anos a gente esteja manejando essas lesões de uma forma um pouco diferente. Osmar, boa noite, Osmar. Boa noite, Você Ronei. lida diferente com o masculino e o feminino nessas lesões? Sabendo que a menina ela fecha as físias um pouco mais cedo do que o menino. Isso, Volney. A menina, muitas vezes, ela tem um potencial de crescimento menor, né? Mas não há uma distinção em termos protocolares, assim, eu vou construir um algoritmo de tratamento. As meninas eu avalio de uma forma, os meninos eu avalio de outra. Mas a gente sempre tem que pensar que o menino tem um potencial de crescimento maior, né? A menina, como você falou, a física fecha antes. O que eu acredito que as meninas, talvez, o que eu faço de rotina hoje? As meninas muito jovens, talvez eu já estou tendendo em fazer um gesto extra-articular já junto na primeira cirurgia. É isso que eu queria entender, Osmar, qual que são os critérios que tu usa assim para indicar ou não, se é que nem pro adulto, para fazer esse gesto extra-articular. Em paciente imaturo, são os Eu- mesmos do adulto. Aquele paciente que tem... Bom, a gente tem que pensar que todos esses pacientes jovens, eles têm uma maior chance de relesão, tá? Teoricamente, talvez no futuro a gente vai estar fazendo em todos eles, tá? Mas isso também são conceitos hoje que ainda precisam ser melhorados. Então, hoje, aquele paciente que tem um slope tibial aumentado, muito aumentado, pô, tu não consegue mexer no slope desses pacientes, né? Tem um trabalho recente agora do Diogo Astur, que está no QSS, que está na artróscope, eu acho que ele mostra o aumento do slope tibial nos pacientes imaturos. Então, só que a gente não consegue corrigir esse slope. Então, esses pacientes, talvez com muita instabilidade, com pivô três cruzes, com todos aqueles critérios que a gente tem para o adulto, talvez em alguns pacientes a gente tem que associar. Então, todos os casos que eu fiz, são aqueles casos que tinham estabilidade muito, muito grande, né? Meninas, né? Com aquele geno meio valgo, com lesões meniscais extensas, né? Muitas vezes não passíveis de reparo. Então, eu acho que talvez são coisas que não tenham respostas ainda, mas a minha tendência é essa. Beleza. Chegou a ter assim pacientes que com geno valgo acentuado que tenha que fazer às vezes algum gesto tipo uma hemipifisiodese para Não, diminuir o valgo, que também é um fator de risco para fazer a relesão, né? não, eu não cheguei, mas não cheguei a ter e acho que não faria, porque também são critérios bastante discutíveis, né? Sim. Então, eu acho que nos pacientes, sim, que está evoluindo com uma deformidade assimétrica, alguma coisa, talvez, né? Tá. Mas assim, fazer isso como prevenção Já numa no- criança é difícil, né? E o pós-operatório, desculpa, não O pode. pós-operatório de criança sempre é muito mais difícil que adulto, muito mais difícil. Então, das crianças muito jovens, a gente opera e o arco de movimento é difícil, eles não são muito colaborativos. Geralmente, no pós-operatório, o paciente adquire aquele flexozinho, ele tem um flexo pós-operatório, mas assim como outra criança, como outra cirurgia, eu não sei, eu não sou ortopedista pediátrico, então, mas o que eu vejo é que depois a coisa se alinha, entendeu? Fisioterapia
em criança, ela acaba fazendo a fisioterapia meio sozinha. Então, é aquele flexo, assim, tu opera um paciente com 9 anos de idade, ele chega para tirar os pontos com flexo, com dor, e a gente se assusta um pouco, a gente diz, pô, esse paciente vai ficar com flexo, vai isso, vai aquilo. Daí, dali a 4 semanas, ele vem voando no consultório. Então, são pacientes que, nesse sentido, são meio diferentes, né? Acho que observa a sensibilidade desses pacientes em relação à dor, né? A tolerância é muito pequena à dor. Então, aquele receio inicial parece que tudo vai dar errado, né? Mas depois eu digo que a parte biológica aí Deus ajuda a melhorar. É isso aí. É isso aí. Mas e como são coisas que a gente tem pouco, né? A gente tem pouco e a gente, quando não tem experiência na coisa, a gente fica com medo. Mas com o tempo a gente vai vendo, né? Que as coisas evoluem geralmente favoravelmente. Mas o que não dá hoje, no meu ponto de vista, é não operar. Isso não dá. Mas em determinados casos, eu vou mostrar um caso para vocês bastante interessante, e que, na maioria das vezes, vamos dizer hoje, na imensa maioria das vezes, eu acho que aquele conceito que se tinha, vamos esperar o final do crescimento para operar, isso não se admite mais, tá? A não ser em casos extremos, assim. Na verdade, assim, a minha experiência como ortopedista pediátrico, e faço o joelho, a dor da criança tem muito a ver com o pai e a mãe. A relação, a ansiedade do pai e a mãe que passam para a criança, às vezes a criança fica com mais dificuldade de movimentar. Agora, se a família entra e enganja no tratamento, a evolução é muito boa. Legal. É isso aí. É isso aí mesmo. Podemos passar para os casos aqui? Tem mais alguma coisa assim ou não? Eu vou deixar mais... Eu tenho uma pergunta, Osmar. Tem algum trabalho que fale com relação à formação de barra e à manutenção do material de síntese? Eu pergunto isso porque na parte do trauma pediátrico existem alguns poucos trabalhos que falam que a manutenção do material de síntese muito próximo à fise, ele pode estar associado não só à questão térmica, né, mas ele pode estar associado a desenvolver uma barra fisária. Tem alguma coisa com relação a isso na reconstrução ligamentar? Existe isso bem claro, tem trabalhos até não são tão recentes, são trabalhos da década de 90, que geralmente quando tinha a formação de barras ósseas com deformidades, tinha algum erro técnico que não foi obedecido. E o principal deles era realmente a presença de material de síntese, de parafuso de interferência, transfixando, né, no meio da fise. E isso aí é uma coisa muito clara para a gente hoje. Mas o que está se vendo também, que talvez esse efeito térmico da broca pode gerar alguma coisa também. É porque o que a gente tem na ortopedia pediátrica é que determinadas fraturas e determinadas fixações paralelas à fise, não cruzando a fise, também podem fazer essa barra. Talvez não só pela questão térmica. Existem alguns trabalhos que quando você retira o material, ele volta a crescer. Interessante. E tem algum dado, assim, do quanto de distância que a gente pode ter com uma certa segurança aí, nesses casos, ou não? Não sei dizer. Isso talvez seja uma coisa que tenha que investigar, porque provavelmente também depende da idade e da espessura da fise, né? Eu não vi nada sobre essa distância, se existe essa distância. Mas eu acho que é uma coisa que nós, que não somos ortopedistas pediátricos, vocês manejam muito bem isso, né? Mas a gente que não é ortopedista pediátrico é uma coisa que realmente assombra, né? A gente não quer ter dano fisário, não quer ter esse paciente com deformidade, né? O próprio, aquilo que se falou do supercrescimento, uma outra coisa, o próprio processo inflamatório da cicatrização pode estimular a fise e fazer um hipercrescimento, principalmente na do fêmur. Tanto é que quando tem fratura de criança, de fêmur, a gente deixa já um pouco encurtado, porque a gente sabe que vai ter o sobrecrescimento, não só o fator térmico.
eu acho isso muito interessante e eu estou hoje partindo para quando eu tiver os pacientes muito pequenos, eu não vou fazer túnel nem epifisário mais. Eu vou voltar a fazer over the top no fêmur. E eu acho que talvez eu mude, eu mude de novo no futuro, mas eu venho notando algumas coisas aí que pode melhorar, eu acho. Vamos ver. Não sei como é que está essa situação, mas eu tive um caso até curioso, um tempo atrás. Era um menino, acredito eu que devia ter seus 11, 12 anos, morava em Ohio. Era um brasileiro, mas morava lá. E teve uma lesão, estação de esqui e tal. E lá diz que tinha indicado para ele uma sutura, segundo as informações dele, do ligamento. Tinha uma lesão, teoricamente, imaginando a inserção femoral ali, e para uma sutura ligamentar. Alguém já ouviu algo do gênero? Inclusive, não tem, tem alguns autores americanos, inclusive o Dr. Moisés Cohen, ele tem atualmente uma linha de pesquisa em São Paulo de reparo de LCA, principalmente bastante jovem. Então, hoje, com algumas coisas que a gente tem, maiores tecnologias e tal, eu acho que é uma coisa que vai se tornar mais comum, sim. Os Mas biológicos, já né, tem cara, autores faz que falam sentido, isso né? há bom tempo já. É uma coisa que faz sentido, né? Em paciente jovem, né? Alto índice de regeneração, daqui a pouco um biológico, o próprio túnel local ali que você vai estimular um sangramento. Agora, a dúvida é como você faz, né? Um Krakow-like ali, uma barra grega, alguma coisa nesse sentido, para conseguir ter essa estabilidade, né? E lesões bem específicas, né? Mas hoje se usa, não vou fazer merchan aqui, mas tem hoje material na indústria para dar suporte a essa tua sutura, né? Mas tem. Mas eu acho que o futuro é por aí. Vai ser por aí, talvez, eu acho. Eu acredito também. Não. Eu vou passar, então, para alguns casos, aí deixa eu só compartilhar de novo aqui, então. Eu não trouxe, assim, casos muito específicos, mas trouxe situações clínicas que quero ver a opinião de vocês aí sobre isso. Então, hoje, todos os pacientes que eu mostrar aqui são pacientes meus, então aqui são 3 pacientes que eu trouxe. Um de 7 anos, um de 10 anos e um de 13 anos. O de 13 anos eu acho que não cabe muita discussão, né? É uma reconstrução quase como adulto e as dúvidas todas elas pairam nesses pacientes mais jovens. E é esses que a gente vai discutir. O primeiro caso, então, é um paciente de 10 anos, tinha um Lachman que era parada mole, bastante instável, tinha um flexo de 10 graus, paciente que tinha um Turner 2, um potencial de crescimento bem grande. E então eu vou passar a palavra para vocês aí, é o Hamilton, o Gustavo e o Volney, né? Vamos ver, Gustavo, tu primeiro, depois o Hamilton, do Volney. Nos falem como vocês manejam, então, essas lesões, para a gente poder trocar a figurinha. Perfeito, vamos lá. Esses casos eu acho que sempre é um desafio, né? Porque tem que visualizar, principalmente, além dos critérios aí de Turner, eu não uso muito, na verdade, o da mão que você fala, mas mais os critérios de Turner, e individualizando cada segmento para ver a estrutura física desse. Porque, assim, tem crianças, teoricamente, com 12 anos, com uma feição muito infantil, e às vezes 13 anos com uma feição bem juvenil, vamos falar assim, né? Mais adulta. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, com 10 anos dessa idade, tentar minimizar ao máximo o dano fisário, né? Porque quanto menos, talvez, agredir, eu tenho usado especificamente, né, os flexores, eu mantenho inseridos os flexores, né? Nessa idade, já colocaria aí com um túnel epifisário, eu uso isso, na verdade, e faço um over the top, voltando com o enxerto, se ele for comprido o suficiente, né, para você fazer já uma reconstrução extra-articular associada. É isso que eu tenho usado em pacientes mais jovens, né? E como é que você fixa no fêmur daí, Gustavo? No fêmur, eu dou os pontos, né? Quando faz o loop lá, eu uso pontos ou então algum método de fixação, com parafuso e poste, alguma coisa nesse sentido, né? Tipo uma grafe, alguma coisa assim? Eu não uso a grafe nessa região, mas geralmente tu consegue já na parte do próprio periósteo, nessa idade, tu consegue suturar e dar uma boa fixação.
até porque ele fica tensionado quando você for fixar ele de volta na tíbia, né? Então, Sim. aquele loop que você faz, ele volta com a tensão ali, ele te dá uma boa estabilidade. O problema femoral não é o maior, né? Sempre tem um cuidado extra, porque com a própria raspinha, cuidando a fise, você cruentizar um pouco quando ele vai passar o over the top ali, para que tenha também uma aderência desse enxerto, né? Hamilton, tu que acho que é um pouco mais experiente que a gente aí, você tem experiência na técnica de Cocker aí para esses pacientes ou não? Não, eu faço epifisário, o túnel femoral, e faço transfisário na tíbia, fixando em poste e usando o botão. Sempre cuidando com o fêmur. Sim, com o fêmur. Eu uso, aqui como eu faço pelo SUS, então às vezes eu uso o guia de Chambá, que eu consigo deixar em 90 graus e entrar bem paralelo à física. E vocês usam o intensificador da imagem em todos os casos ou não? Ou tem segurança Sim. de fazer sem? Não, eu faço com intensificador. Volney, alguma Não, colocação eu diferente? faço... Nesse caso de 10 anos de idade, eu faria exatamente aquilo que o Hamilton comentou. Transfisário na tíbia, deixando mais verticalizado, mais centralizado, e epifisário no fêmur, né? Você tem uma boa espessura ali para você conseguir escapar da fise fazendo um túnel mais horizontalizado. Então, aqui está a ressonância desse paciente, alguma coisa aí, são os cortes principais, assim, vamos dizer, né? Alguma coisa que você vê diferente aí, o que você acha que é importante a gente avaliar aí, Gustavo? Tem uma lesão extensa em alça do menisco, né? E, sem dúvida nenhuma, preparar isso para tentativa de sutura, né? Apesar de ser uma lesão extensa, é algo que vai fazer um grande diferencial aí para essa... Paciente com essa idade, vocês suturam a qualquer custo ou não? Desculpa, Osman. Os pacientes dessa idade, com lesões meniscais, vocês suturam a qualquer custo ou vocês levam as mesmas indicações gerais, assim, ou vocês são um pouco mais agressivos na indicação de sutura nesses pacientes? Cara, eu acho que tem que avaliar a condição meniscal, né? Eu acho que querer salvar tudo que se pode também não é o interessante. Então, uma vez você produzindo esse menisco aí, você tem que avaliar como que esse menisco fica no seu local impróprio aí, se possível, 2 pontos, ou até com o probe você testando, você já tem uma boa noção de como esse menisco fica na articulação, né? Mas também, infelizmente, dependendo da lesão que se tem, não é a todo custo, né? Eu digo que tem lesões que, infelizmente, é melhor ressecar do que propriamente querer preservar, né? E também... Eu concordo com... Oi. Pode falar mesmo. Eu concordo com o Gustavo. Eu sempre tento suturar, mas alguns casos não tem como. E daí você tem de tirar e optar por algum outro tipo de tratamento. É importante frisar aí, em relação a essa lesão de meniscal, que ela está relacionada diretamente com o tempo que você levou para operar. Quanto mais tempo você leva entre a lesão e a realização da cirurgia, o risco de você encontrar uma lesão desse tipo é bem maior. E assim, claro, obviamente, que você pega uma criança, você tem a tendência de ser mais parcimonioso em preservar o menisco. Você vai tentar ao máximo fazer manter esse menisco, mas dentro dos critérios, né, de viabilidade. Bom, então isso aqui vocês já falaram, né? Vocês já falaram tipo de enxerto, fixação. Acho que só o Volney não falou da fixação, ou eu não entendi muito. Você fixa como ele? Eu faço com endobotom no fêmur, né? E com um poste na tíbia. Né? Alguém já usou parafuso epifisário? Parafuso de interferência? Eu já. Não usei. Teve experiência? Não tenho experiência. Eu já usei. E funcionou bem, Hamilton? Tranquilo? Funcionou bem. Ele dá uma
uma boa estabilidade. Só que você tem que fazer um túnel pequeno, 7 até 8, mas ele dá uma boa estabilidade. Só na tíbia, daí eu uso poste ou poste e agrafe junto. Tá, joia. Então, isso aí é aquele caso que estava lá. O que foi feito nesse caso? Eu confesso para vocês que eu sou bastante suturador de menisco. Eu acredito que uma criança dessa idade eu suturo mesmo, que puder suturar, eu suturo, né? Porque às vezes a criança sempre tem um potencial de crescimento alto, né? Esse túnel é epifisário, né? Eu, particularmente criança dessa idade, eu não faço túnel nem na tíbia nem no fêmur, né? Estamos suturando todo o menisco. Nesse caso, acho que o menisco estava bom, né? Acho que todos vocês suturariam, Sim. com certeza, porque Uhum. era um menisco bem viável, né? Bem viável. E também acho, como vocês, concordo que hoje a gente vê se suturar tudo que é coisa, né? Então, tem coisas que não dá, né, gente? Tem coisas que a gente sabe que não vai dar bom resultado. Mas sempre que possível, esses pacientes dessa idade, isso funciona bem. Aqui está o raio-x do pós-operatório. Esse caso aqui é um caso bastante emblemático que eu trouxe para a gente conversar. Esse paciente ele chegou de 7 anos. Olha a mão desse paciente ali, o ângulo do amato não está ossificado. Uma criança com um potencial de crescimento enorme, né? Uma criança realmente muito pequena, caiu de bicicleta e rompeu o ligamento cruzado anterior. E aí? Como vocês conduziriam isso na prática? Porque realmente aqui a gente está tratando de um extremo, né? Tá. Olha, eu vou te dizer assim, sinceramente, Valadão, Osmar, que o primeiro caso que eu tive foi uma criança de 5 anos de idade, e eu não me encorajei em fazer, e depois acabou essa criança, era uma menina, acabou se perdendo, não sei se o Raniero acompanhou ela algumas vezes depois, e eu acabei operando ela com 14 anos de idade depois, né? E assim, graças a Deus correu tudo bem, não teve nenhuma alteração maior, assim. Acho que ela tinha uma pequena lesão do menisco externo, mas nada assim de lesão grande, comprometedora, e acabei fazendo daí a cirurgia tradicional. Mas foi o primeiro caso que eu tive que uma criança de 5 anos de idade que realmente me assustou e eu fiquei com medo de fazer. Sou bem certo de dizer na época. Hoje eu faria. Eu já operei, já deve fazer uns 4, 5 anos para mais que eu operei essa menina. Então, ou seja, bote isso há 15, 20 anos atrás, quando ela chegou na primeira vez, e eu não tratei conservador na época. Então, justamente por aquela questão, você vai ver aquele gráfico que você mostrou de quando começou a se realmente falar disso, foi ali 2007, 2008, 2009. Então hoje eu operaria, naquela época eu não operei. Vim operar ela mais tarde. Mas acho temerário, né, essa situação em virtude justamente das lesões associadas que são bem claras que acontecem. Gustavo e Hamilton, algum comentário na experiência de vocês, assim, o que vocês acham? O paciente Desculpa te cortando, mas nesse caso eu faria extrafisário, tanto na tíbia quanto no fêmur hoje. O paciente mais jovem que eu operei tinha 9 anos, né? Mas 7 anos eu nunca tive um caso desse. É porque se divide muito aqui também, né? Mas é um caso, sem dúvida nenhuma, que manteria sem agredir a FIS, sem dúvida nenhuma, né? Mas uma das coisas, a pergunta para esse paciente em si, como é que era a instabilidade? Significativa? Era significativa. No primeiro exame, ela chegou, ela tinha mais ou menos umas 2 semanas depois da lesão. Mas ela tinha uma certa instabilidade. Mas o joelho quente ainda, com derrame articular e tal, mas tinha um diagnóstico clínico de lesão de LCA. Mas o joelho com derrame articular e tudo, mas tinha sinal de instabilidade na primeira consulta, sim. Uma coisa importante que eu acho que não se falou, mas
para operar essa criança, você tem que conversar com os pais e explicar os riscos. Eu acho que eu faria transfisar, extra-articular, mas, às vezes, os pais não querem fazer a cirurgia e você vai ter de levar essa criança até um período. Não indicar assim. Eu acho que a indicação cirúrgica tem de ter os pais junto com vocês. Eu acho que esses teus comentários, Hamilton, foram importantíssimos, porque é exatamente isso, né? A gente vê todo esse panorama, esse pavor, né? É uma coisa que se constrói ao redor ali, na relação toda, que às vezes atrapalha. E essa paciente foi uma paciente que chegou com esse quadro exuberante de lesão. Eu mandei esse paciente para fisioterapia, e a ideia realmente foi indicar a reconstrução. Nesse caso, eu ia fazer uma reconstrução tipo Cocker, né? Ou não bem Cocker, mas usando flexores, né? Que eu não iria usar o trato iliotibial. Mas fazer uma reconstrução extrafisária, tanto no fêmur quanto na tíbia, sem túnel no fêmur, com um braço lateral para reconstruir, como uma reconstrução semelhante à reconstrução de Cocker, né? E aqui está. E essa paciente, ela chegou. Depois, eles demoraram um pouco para voltar para a consulta, e ela chegou comigo depois com mais ou menos uns 5 meses pós-lesão, justamente para mim indicar a cirurgia. Eles vieram para operar, vieram para indicar a cirurgia. E aí está o caso, ó, esse paciente com 5 meses de lesão, com um joelho extremamente firme, sem pivô, lá com parada dura, né? Com o laquímetro, em alguns casos a gente avalia sempre o laquímetro, uma diferença de 3 milímetros de um lado para o outro. Era uma criança que tinha Turner 1, e essa aqui é a ressonância que ela fez depois de controle. Eu não sei o quanto essa cicatrização do LCA vai acontecer, mas, no meu ponto de vista, ela passou a ser um paciente sem instabilidade, que nem o Gustavo falou, né? Então, essa paciente, eu acompanho ela até hoje, eu nunca mais precisei operar ela está bem, brinca, enfim, ela não joga futebol, né? Ela caiu andando de bicicleta, está bem, brinca, corre, faz o que ela quer, né? E ela continua em acompanhamento aí desse caso. Eu acho que é um caso que eu resolvi trazer para vocês, porque nem sempre é cirúrgico as coisas, como vocês todos aí chegaram na mesma conclusão, que talvez eu tenha demorado um pouco mais do que vocês para chegar, porque de cara eu já queria operar. Mas depois eu fui aprendendo com o próprio caso que às vezes as coisas não são assim, que às vezes as coisas se resolvem, cicatrizam. O Volney aí, que é mais velho que eu, ó, ele já falou o que aconteceu, né? Então eu acho que é isso aí que é importante, que a gente tem que entender que pode acontecer. Bom, pessoal, era esses casos que eu tinha para trazer, acho que já são 9 horas aí. Quero aproveitar a oportunidade, se o Anderson me permitir aí, e divulgar. Dia 30 de junho e 1º de julho, nós vamos ter aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a jornada de cirurgia do joelho, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Vai ser um evento focado exclusivamente em lesões esportivas, né? Não vai ter nada de artrose, não vai ter nada de prótese. E a gente está trazendo temas muito práticos, né? Então, nós vamos fazer alguns temas realmente bastante práticos, e acredito que vai ser bastante interessante. Se puderem, são convidados, esperamos todos vocês lá. É isso aí, pessoal. Tu vai pagar o vinho para nós lá, Osmar? Com prazer. Assim, então nós estamos lá. Pô, vinho da Serra Gaúcha é fácil de pagar, né, meu? Não é esses vinhos que tu tá acostumado a pagar aí. Não, mas o vinho lá é tá top, acostumado a querido. tomar. Sem dúvida nós vamos. Cara, achei bem elucidativo aí desse último caso. Chama a atenção porque eu acredito muito em cirurgias minimamente invasivas nas suturas que talvez possam vir, né? Os biológicos eu acho que estão avançando bastante, e eu acho que para esse perfil de paciente jovem é uma coisa que talvez o futuro vai trazer coisas interessantes aí, sem tanta agressão. Eu acredito nisso. Acredito que sim.
Então tá, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Sintam-se à vontade, né? Eu acho que só posso agradecer aí a todos, né? Agradecer a todos que prestigiaram, que ficaram aqui conosco, principalmente o Osmar, por ter concedido aí o horário e ter nos ajudado. Acho que foi super proveitoso, é uma visão diferente, que às vezes não é nem todo mundo tem acesso ou tem pouca experiência, tem pouco acesso a esse tipo de lesão, né? Mas que com certeza quem faz cirurgia de joelho algum dia vai ter contato com esse perfil de paciente, né? Então, acho que alguns conceitos legais para a gente começar a protocolar, para começar a visualizar de uma forma diferente isso tudo, né? Eu acho que acrescentou em muito aí. Agradeço ao Gustavo, ao Hamilton, ao Volney, por terem aceito o convite. Acho que acho que vou encerrar a reunião, se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí. Perfeito, eu que agradeço aí. Pessoal, um grande Boa abraço. noite a todos. Obrigado. Prazer revê-los aí, doutor Hamilton. Um grande prazer aí. Obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos. E Boa parabenizando o noite. Osmar aí, porque a apresentação top, bem elucidativa aí, irreparável. Parabéns. Isso. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.